Então, gente, eu estou fazendo esse ensinamento porque uma pessoa me pediu para fazer um ensinamento e eu quero deixar arquivado para um dia alguém possa ver esse ensinamento e aprender junto comigo, né? E com o Espírito Santo. Vou pedir que a gente faça uma pequena oração e que vocês peguem a Bíblia de vocês para a gente confirmar os versículos que vai ser citado aqui. Gente, pregação, clamor, oração e ensinamento são coisas totalmente diferentes uma da outra, entendeu? Clamor é uma coisa, oração é outra, ensinamento é uma coisa, pregação é outra, totalmente diferente. A Bíblia diz que Cristo ensinava e pregava, fazendo distinção entre uma coisa e outra. Então, ensinar é diferente de pregar, certo? Vamos fazer uma pequena oração para a gente começar nosso ensinamento. Senhor Jesus, aqui estamos mais um dia fazendo a tua obra. Fala pela boca do teu servo e dá os versículos que vier na mente dele, para que a tua palavra seja dita. Amém. Gente, a Bíblia diz que aquele que muito ora, ele não faz boas petições. Como por exemplo, tem um versículo que diz assim, olha, por muito orarem, pensam que serão ouvidos. Isso, tem gente que pensa que orar 1 hora, 2 horas de relógio, fazer esse tipo de coisa, está sendo ouvido. Porém, a gente esquece que Deus ele sonda nossos corações. A Bíblia, quando fala muitas vezes em corações, se refere à nossa mente, certo? Então, não é por muito pedir que a gente seremos atendidos. Basta, às vezes, a gente dizer, Senhor, eu quero tal coisa e ponto. Não vamos pedir uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, e 25 coisas dentro de um mês, porque quando Deus der aquela primeira coisa que a gente pediu, a gente já esqueceu que tinha pedido e às vezes a gente diz que Deus nunca faz nada por nós, mas na verdade Ele fez. Mas a gente pede tanto que a gente esquece até o que pediu, certo? Então vamos lá para a Bíblia agora. No livro de Tiago, 1,5, diz assim, 1,5: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não faz pouco caso. Gente, não é a todos. Às vezes a Bíblia diz coisas que ela não diz. E às vezes ela não diz coisas que diz. Como por exemplo, tem um versículo que alguns servos de João vai até Cristo e faz a seguinte pergunta: Senhor, João perguntou se você é aquele que havia de vir. E Jesus Cristo diz assim: olha, eu curo, eu saro, dou vista ao cego e levanto os aleijados, coxos e aleijados. Moral da história: ele não abriu a boca e disse sou eu, mas ele disse que era ele de uma outra forma, certo? Então o que eu quero que vocês entendam aqui é que às vezes a Bíblia diz coisas que não diz, como por exemplo também a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Na verdade a Bíblia não diz isso. Isso é coisa para outro ensinamento, certo? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia, Deus deixou coisa na nossa Bíblia para que só quem compreende ela, quem estudar. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, Chico, mas tu estuda muito? Eu falo, de vez em quando eu pego na Bíblia uma vez por semana. Eu não estudo excessivamente, porque a gente também não pode. No livro de Provérbios, Salomão diz assim, olha, não busque sabedoria além do limite, porque você pode se entorpecer, certo? Então, são conselhos sábios de um homem que foi mais sábio do mundo, da terra, certo? Então, a gente tem que estudar a Bíblia. Teve uma pessoa que falou para mim assim, disse, irmão, eu já li a Bíblia 4 vezes. Eu falei para ele, eu não li nenhuma. Eu não li a Bíblia nenhuma uma vez. Eu leio, gente, 10 versículos e tento entender pelo menos 5.
E aquele que eu não entendo, eu peço entendimento a Deus para que um dia Ele me dê aquelas respostas que eu pedi a Ele, certo? Sobre aqueles versículos. Não tente ler a Bíblia inteira, porque a mente da gente, ser humano, é muito fraca. Não é à toa que eu tenho aqui o ensinamento sobre casamento anotado. Esse ensinamento vai ser sobre casamento. Tá aqui anotado para a gente não esquecer. Não é vergonha nenhuma, certo? Quando a gente se baseia na Bíblia, a gente está citando coisas que o meu Deus falou, certo? Então, em Tiago 1:5, ele diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, mas não a todos. Ele não dá a sabedoria dele a uma pessoa que vai assassinar outra pessoa. Ele não dá. Então, Chico, mas por que aqui diz que ele dá a todos? Isso é tema para outro ensinamento, certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês compreendam que tudo que eu falar para vocês aqui, eu já estudei essas palavras, eu já pesquisei. Eu jamais vou passar alguma coisa para vocês aqui sendo mentira, certo? Eu já pesquisei se os versículos são falsos, porque na nossa Bíblia existe muitos e muitos versículos falsos. Para isso a gente tem que estudar para compreender do que faz. Por isso eu, como gosto de pregar e ensinar a palavra de Deus, eu procuro estudar essa Bíblia para que a gente saiba realmente o que ela diz, certo? Porque a Bíblia diz assim, olha, a letra mata, mas o Espírito que nela está vivifica, certo? Aqui são palavras de Cristo e de Deus. O Espírito, a gente pede o entendimento do Espírito Santo e ele nos dá para a gente aprender aqui. Agora, se a gente for só ler a Bíblia sem a intenção do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não vamos compreender e vamos sair daqui um idólatra, vamos sair daqui um ateu, porque aqui diz coisas que faz com que a gente pense que essa Bíblia é mentirosa. Só que foram acréscimos dos homens que aqui colocaram, certo? Então tem gente que se torna ateu lendo a Bíblia. Então é por isso que a gente tem que pedir entendimento do Espírito Santo para poder entender do que está fazendo, certo? Aqui em Apocalipse 22:18, a Bíblia diz assim, olha: porque eu testifico a todos, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, certo? Gente, esse versículo com esse tema, com esse intuito, não existe só aqui em Apocalipse. Esse versículo existe em Apocalipse, existe em Mateus, existe em Provérbios, existe em Jeremias, existe em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, as outras passagens eu esqueci, mas no livro de Deuteronômio está escrito dessa forma: fazei tudo com ordem e decência, nada lhe acrescentarás nem retirarás. Então, tudo que aqui está, gente, tem que ser dito ao pé da letra. Não importa se magoa, se não magoa, mas tem que ser dito. Muita gente diz assim, mas a gente não pode fazer uma pregação que magoe. Eu não encontro nada na Bíblia sobre esse assunto, né, sobre esse tema. Só que a gente tem que observar o que Cristo fazia. Muita gente pensa que Cristo sempre foi coitadinho, sempre pregava assim, com palavras mole. A Bíblia diz aqui, em João 6:60 acha aí para mim, né? A Bíblia diz em João 6:64, a Bíblia diz que Cristo pregava e muitos dos seus discípulos se dispersavam, iam embora.
Alguém olha para Cristo e diz assim, olha, duro é o teu discurso. E a Bíblia diz que muitos se dispersavam e iam embora. E Cristo, olhando para os 12, diz assim, vocês querem ir com ele? E Pedro toma a palavra e diz, mestre, para onde iremos, se só tu tens a palavra? O versículo está aqui em João 6, 65. E por isso, João 6, 64. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabeis, Jesus, desde o princípio, só um minuto, a Bíblia diz aqui, olha, desde então, muitos dos seus discípulos e dizia, desde então muitos dos seus discípulos tornavam para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, certo? Então, um dia, Cristo olhou para Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás. Cristo fez um dia um chicote e expulsou os cambistas. Para que se faz, gente, um chicote? A gente faz um chicote para bater, certo? E a Bíblia diz que Cristo fez um chicote e expulsou os cambistas do templo com chicote. Então muitas das vezes as pessoas pensam que tem que pregar como se fosse um coitadinho. Não, você tem que pregar o que tem que ser pregado. Só fica na casa quem quer ouvir, crer e seguir mandamentos de Deus. Tem gente que quer ir para a igreja, quer seguir uma religião, ele quer seguir a Cristo do mesmo jeito que segue o mundo, certo? Mas ninguém entra dentro de um futebol, de um campo de futebol e chuta a perna de outra pessoa porque ela vai ser expulsa. Porque existe regra. Você não pode bater na pessoa, senão você vai ser expulso, certo? Então, todo mundo quer vir para Cristo descumprindo regra. O que eu vou falar aqui, gente, eu não sou aquela pessoa que prega gritando, que ensina gritando, que faz aquele balai de gato todo, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. Salomão diz assim, olha, quando um sábio fala, todos param para escutar. Ou seja, a voz do sábio tem que ecoar nos ouvidos das pessoas. Ela não pode estar falando aqui e outra pessoa tá berrando do lado, impedindo que alguém compreenda o que está sendo dito, certo? Então, quando um sábio fala, são palavras de Salomão. Quando o sábio fala, os outros param para escutar, certo? E o que eu li para vocês aqui agora em Apocalipse, isso quer dizer que eu jamais vou acrescentar ou diminuir coisas que aqui na Bíblia estão, certo? Porque senão o castigo dessas pragas aqui virão sobre mim, certo? Então vamos continuar aqui em Provérbios. Aqui em Provérbios 23, 9. Em Provérbios 23, 9 diz assim, lembrando, gente, que o ensinamento é sobre casamento. O que vai ser dito aqui, vocês têm que pegar. Por quê? Porque uma vez casado, a Bíblia diz que a gente só pode se separar por causa de prostituição. Quando a Bíblia fala em prostituição dentro de um casamento, o trair sua esposa ou trair o seu marido. Gente, quando eu falar aqui da esposa, também estou falando do marido. Quando eu falar do marido, também estou falando da mulher, certo? Então, em Provérbios 23, deixa eu grifar aqui onde eu já li, 23, 9, a Bíblia diz assim, olha,
não fale aos ouvidos de um tolo, porque ele não pode absorver sabedoria, certo? Então, gente, eu compreendo, eu considero todo mundo que está ouvindo esse meu ensinamento, eu considero vocês sábios para compreender o que está sendo dito aqui. Porque a Bíblia diz assim, olha, aquele que é de Deus, ele ouve as palavras de Deus, certo? Então vamos lá. Não fale aos ouvidos de um tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Está escrito dessa forma em Provérbios 23:9. Vamos agora, essa foi a introdução, certo? Agora vamos entrar agora em Gênesis 2:24, que é, por incrível que pareça, o verdadeiro casamento de Deus para o homem e para a mulher é esse. Muita gente diz assim, não, mas porque o meu pastor ele não me casa, ele não me batiza se eu não me casar. O meu pastor ele não me consagra se eu não me casar. Eu não tenho um cargo na igreja se eu não me casar. Gente, isso são imposições do homem. O homem não tem autoridade para fazer isso sem ler a Bíblia, sem compreender o que a Bíblia está dizendo, certo? Casamento no civil, você casa hoje e amanhã, se você quiser ir lá, o juiz descasa você. Porém, o casamento do meu Deus, ele diz dessa forma: a mulher não pode se separar do marido, a não ser por adultério. Ou o homem trair a mulher, ou a mulher trair o homem, certo? Então, em Gênesis 2:24, a Bíblia diz assim, olha, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo aqui que o homem vai deixar seu pai, sua mãe, vai formar uma casinha, vai levar sua esposa para lá e vai morar com ela. Aqui o versículo falou sobre cartório, sobre papel passado. Aqui o versículo falou sobre festejo, essas coisas. Gente, a Bíblia não fala isso. É lícito se fazer? Sim, comemoração. É lícito um homem se casar com uma mulher no papel? Perfeitamente. É lícito. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos. E se acontecer alguma coisa comigo, eu estando casado no papel passado no cartório com a minha esposa pode no outro dia dar entrada em um benefício para manter os meus filhos até eles crescerem, certo? Então, eu não estou dizendo aqui, gente, que vocês não devem se casar no papel. Eu estou dizendo que o casamento do papel é casamento de homem. E casamento de Deus é quando o homem se junta com a sua esposa. Por incrível que pareça, o que vocês chamam de amancebamento é o verdadeiro casamento de Deus, certo? Então, casem-se. Se querem se casar, casem-se, mas dentro da lei de Deus. Como, por exemplo, casei no papel, porque amo meu marido. E depois eu descobri que não amo mais. Eu, como cristão, não posso se separar da minha mulher. E a minha mulher também não pode se separar de mim, a não ser que eu traia ela ou ela me traia, certo? Então, gente, imposições de pastores, eles não podem e na hora do juízo vão pagar caro. Por quê? Porque o verdadeiro casamento de Deus para com o homem é esse: deixará o homem o pai e a mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, certo? Até porque, gente, você não encontra quem casou Adão e Eva. Você não encontra, mas a Bíblia diz que ela era a varoa dele, certo? Quando a Bíblia diz assim, olha, tem um versículo que, se não me falha a memória, está em Êxodo 9:13, se não me falha a memória. A Bíblia diz assim, olha, acha aí pra mim, tá marcado aí em Êxodo 13:9, se não me falha a memória. Minha esposa tá aqui, gente, me ajudando, que ela me auxilia nos ensinamentos, certo? A Bíblia diz assim, olha, ela fez loucura dentro da casa de seu pai, prostituindo-se antes do casamento. Então, gente, para essas meninas jovens
que dizem, não, eu tô namorando. Eu tô namorando com fulano hoje e hoje eu vou dormir na casa dele. Gente, a Bíblia proíbe e chama de prostituição, certo? Ela não achou, gente? Mas é igual eu falei para vocês aqui no livro de Apocalipse. Eu não aumento nem diminuo. O que foi dito da minha boca são versículos, certo? E o versículo diz exatamente assim: ela fez loucura dentro da casa de seu pai, prostituindo-se antes do casamento. Então isso quer dizer o quê? Que a mulher que anda, tem um namorado hoje, dorme na casa dele, se deita com ele, prostituição, a Bíblia chama, certo? Eu tenho um namorado hoje, tenho outro amanhã, a Bíblia chama isso de prostituição, certo? Então vamos, nós cristãos, a partir do momento que a gente ouvir a palavra de Deus, vamos concordar e seguir do jeito que ela diz, sem artimanha, sem jeitinho brasileiro, sem fazer aquela famosa frase, Deus é amor. Não, porque pode tudo, porque Deus é amor. Não, gente, não pode. Chico, mas Deus não aceita todo mundo? Sim, ele aceita tudo. Ele aceita todo, mas não tudo. Ele aceita qualquer pessoa, mas as artimanhas que você aprendeu no mundo, tem que deixar no mundo. Caso contrário, você tá no mundo ainda. Porque eu sempre falo, nem todo mundo que está debaixo de um carro é mecânico. Nem todo mundo que está na igreja é cristão. Sabe por quê, gente? Porque se eu vou para a igreja, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda roubo, eu ainda mato. Então, eu não me desviei dos meus maus caminhos. Muita gente diz que eu sou um desviado, certo? Porque não ando na igreja. Estudo a minha Bíblia em casa mesmo, sozinho, peço entendimento ao meu Deus e Ele me dá. Muita gente diz que eu sou um desviado. Porém, eu expliquei para vocês que quando uma pessoa sai do mundo e vai para a igreja, fazendo aquela mesma prática, praticando o que praticava antes, roubando, matando, bebendo, fumando, ele não se desviou dos maus caminhos. Eu, porém, saí da igreja, mas continuo lendo a Bíblia, continuo orando, continuo fazendo a vontade de Deus e ajudando o meu próximo, certo? Então, eu não me considero um desviado, certo? Vocês estão compreendendo a colocação, como que é? Então, vamos lá. A Bíblia diz aqui em Provérbios, então vocês entenderam, né, gente? O verdadeiro casamento de Deus é o homem se juntar com a sua mulher, porque ninguém casou Adão, ninguém casou Eva, certo? Ninguém casou José, se não me falha a memória, José, marido de Maria, pai de Jesus Cristo na carne, ele não casou-se com sua mulher, mas ela era mulher dele, certo? A partir do momento que você se junta com a pessoa, ela é sua esposa. Agora você dorme com uma pessoa, ela mora na casa dela, você mora na sua, estão só namorando. Amanhã você diz, não quero mais, vou para outra. Eu tenho minha própria vida. Sim, você tem sua própria vida, certo? Mas ninguém entra no campo de futebol chutando a perna dos outros, senão vai ser expulso. Porque existe regra. Na igreja e na Bíblia existe regra a ser cumprida. Então a gente também temos que cumprir a regra de Deus. Então meu conselho para muita gente vai casar, examina. A Bíblia diz em Deuteronômio, examina o profeta. Se não me falha a memória, está em Deuteronômio. Examina o profeta. E se a palavra que o profeta falou de acordo não proceder, as palavras dele não são palavras minhas. Então a gente faça essa colocação na nossa vida, pessoal. Examina o profeta. Você chegou na casa do seu noivo. Ele está dormindo 3 horas da tarde. E a mãe dele diz, levanta que a tua namorada chegou, ele tá ali sem fazer nada. Do jeito que ele tá sem fazer nada na casa dele, quando ele se casar com você, ele vai fazer igual, certo? Ele vai fazer igual. Se você chegou na casa da sua namorada e a mãe dela tá gritando com ela, falando assim, olha, vai lavar os pratos, vai fazer alguma coisa, tu não faz nada. Quando ela casar com você, ela vai ser igual. Ela não vai gostar de lavar os pratos, fazer as coisas. Então, examina o que você quer. Não pega qualquer um porque é bonito, porque tem atributos, Então,
não faz isso. Vocês que estão me ouvindo, não faça isso. Examina, tem gente que é tão lindo por dentro e um pouco, vamos supor, desfalcado por fora. Tem gente que as pessoas dizem, não, mas ele é feinho, mas ele é aquele feinho que vai te amar para sempre, certo? É aquele feinho que você deixou de banda e escolheu o mais bonito. É aquele feinho ali que te desejava te dar uma casa, te dar uma vida confortável, trabalhar para te manter. Por quê? Porque a minha Bíblia e a sua diz que o homem é o provedor da casa. Olha, você vê uma pessoa chegar todo sujo de cimento, você pode ter certeza, ele é um homem. Ele estava trabalhando, ele está sujo de cimento porque ele estava trabalhando. Já é um bom atributo em cima de um homem, certo? Da mesma forma, a mulher. Você chegou lá, a mãe dela diz assim, hoje eu não precisei fazer nada, porque minha filha fez tudo. É uma boa mulher. Aí, lógico que depois que a gente se casa, convivência a dois, não é fácil. E a gente tem que ir lapidando a mulher e a mulher lapidando o homem, para chegar no meio termo entre os dois. Nem o homem pode tudo e nem a mulher pode tudo. Porém, a gente vai chegar nos versículos aqui, que um deve obediência ao outro, certo? Então vamos para Provérbio, quanto? Vamos para Provérbio 19:14, porque o ensinamento, gente, ele tem que ser formado em explicações e em versículos que eu estou lendo. Se vocês prestar atenção, eu não estou falando nada de mim aqui, estou lendo versículos e explicando sobre eles para vocês, certo? Então em Provérbios 19:14, a Bíblia diz assim, ó: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que a casa e as fazendas são herança do pai, mas a herança de Deus é a mulher prudente, certo? Então, gente, a mulher que estiver me ouvindo, a mulher tem que ser prudente. Eu casei, eu tenho que cumprir as minhas obrigações, não sou mais solteira. O homem que casou tem que cumprir minhas obrigações para com minha mulher, meus filhos. A gente tem que compreender que casei, eu devo obediência, eu devo respostas à minha esposa. Eu não posso ter todo mundo no celular. Esse negócio de dizer, não, eu tenho que ter a minha liberdade. Não, você não tem que ter sua liberdade. Eu vou chegar aqui. Que o homem, ele eu não vou falar agora para não arrepiar vocês. Eu vou primeiro ler o versículo que está na minha mente e vocês vão compreender o que eu estou falando. O homem, ele deve explicações à mulher e a mulher deve explicações ao homem. Quando a mulher diz assim, porque eu não devo obediência, porque não, da mesma forma o homem, não, porque é minha mulher, mas eu vou ali num bar, se sua mulher concordou com você que não deve ir, não deve ir, certo? Obviamente que quando você for conversar com seu marido, para fazer petições a ele, pedir, olha, não anda naquele bar, não vai naquele jogo, não vai fazer isso, vamos focar nas coisas de Deus, porque senão a gente vai se desviar. Tem que ser com calma, tem que ser com tranquilidade, porque a pessoa que vai com agressividade, ela vai arrumar uma encrenca, ela vai arrumar uma briga. A pessoa que vai brigar, ela só pode arrumar alguém que brigue com ela. Agora a pessoa que vai com calma, com tranquilidade, falar sobre um determinado assunto, ela ganha o seu marido, certo? Então vamos ler mais um versículo aqui, gente, em Mateus 19, do 5 até o 9. Mateus 19, isso? Uhum. Mateus 19, do 5 até o 9. E a Bíblia diz assim, olha: e disse, portanto, esse versículo ele é repetição do versículo que está em Gênesis. A gente vai encontrar ele em Gênesis, vamos encontrar em Mateus e vamos encontrar em Efésios. Então, esses foram os que eu encontrei folheando a Bíblia. Então, gente,
aqui tem uma explicação de Cristo para muita gente que diz assim, sim, mas no Novo Testamento a gente pode se separar, porque no Novo Testamento está dizendo que Moisés deu carta de divórcio. Só que se vocês pegarem o versículo e ler e compreender o que ele está dizendo, quem está deixando de lado o casamento são os escribas e fariseus, e não Cristo. Cristo ele dá uma explicação muito melhor. E o 5 ele diz assim, ó, deixará, portanto, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disse-lhes, gente, eu vou parar aqui e vou dar uma explicação para vocês. Quando a Bíblia diz assim, olha, o que Deus ajuntou, não separe o homem, esse versículo ele está em um termo assim, olha, o que e não a quem. Ou seja, se Deus juntou um homem e uma mulher, eles não podem se separar, certo? É o que o versículo está dizendo. O que, ou seja, o que significa qualquer coisa, principalmente o ser humano. Se Deus ajuntou o homem e a mulher, ele não pode se separar. Um bom exemplo é em Gênesis 1, em Gênesis 1 que diz assim, olha, e Deus criou os céus e a terra, tudo que nele há, e fez o dia e a noite, e fez separação entre eles. Ou seja, Deus fez separação. O que é dia é a parte clara, e o que é noite é a parte escura. E Deus fez separação entre ele. Então, gente, o que Deus separou, o homem não pode juntar. E o que Deus ajuntou, o homem não pode se separar. A gente temos que fazer essa colocação. Quando a gente diz assim, o que Deus ajuntou é qualquer coisa. Se Deus juntou um leão com uma leoa, a gente não pode botar um tigre com uma leoa. Os homens fazem, mas é um pecado. É um pecado. A gente, se Deus juntou um homem e uma mulher, o que esse versículo está dizendo é que o homem não pode separar, certo? Então vamos continuar. Disse-lhe eles, mas por... Desculpa, estou no 7. Disse-lhe eles, então por que nos mandou Moisés... por que nos deu Moisés carta de divórcio e desculpa aqui, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhes eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, que é Jesus. O interessante é agora, Jesus falando. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. Esse versículo deixa bem claro, gente, que Cristo está dizendo assim, olha, qualquer de vós que se casar e se separar da sua mulher, não sendo por traição, e casar-se com outra, comete adultério. A gente vamos chegar mais na frente em um versículo que vai dizer assim, olha, se o homem se separou da sua mulher, o ideal é que ele não se case. E da mesma forma a mulher que se separou do seu marido, o ideal é que ela não se case, esperando que o marido dela, que ainda é aquele, porque eles não se separaram por causa de prostituição. Então ela tem que esperar ele, ou ele esperar ela voltar, mas não deve se casar de novo. Então, gente, para muita gente que diz assim, eu caso e se não der certo, eu separo. Para com isso. O casamento de Deus não tem separação, a não ser por prostituição. E se você pensar assim, você homem, pensar assim, então vou ficar com outra mulher,
porque eu quero me separar e a Bíblia não me permite, eu vou ficar com outra mulher, trair minha mulher descobre se separar de mim. O seu pecado vai ser o mesmo ou ainda pior, certo? Então vamos parar, esse é o famoso jeitinho, mas na Bíblia não tem jeitinho. A Bíblia diz é sim, sim e não, não, certo? Então vamos lá, só um minuto. As pernas aqui, gente, eu tô fazendo um ensinamento aqui sentado, porque não tem muito espaço aqui na minha casa. Então eu tô fazendo um ensinamento aqui sentado, e com a lâmpada aqui improvisada, com o celular aqui improvisado, e tomara que dê certo. Da última vez eu fiz o ensinamento, foi 1h30, e não deu para me enviar, acabei perdendo o vídeo, mas se Deus quiser, dessa vez vai dar certo, certo? Então vamos ler aqui agora em Provérbios 14, Provérbios 14, só um minuto, 14:1. A Bíblia diz assim, olha: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. Gente, a mulher sábia, ela edifica a sua casa como? Ela tem que ter sabedoria para lidar com seu marido, porque o homem é muito difícil de lidar, seu homem sei como é que é. A mulher ela tem que ter sabedoria para lidar com seus filhos, porque a casa é só um templo, é só um bolo de barro, certo? Quando a Bíblia diz assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, é a sua família. Não é casa, porque bens materiais para Cristo, para Deus, não importa. O versículo está se referindo à família, a entes queridos. E a mulher sábia, ela tem que cuidar dos seus filhos, para que não entre músicas tenebrosas no ouvido dele. Ela tem que tomar cuidado para ele não passar, ter amizades ruins. Ela tem que ter cuidado para que o seu filho vá para a escola, não passe do horário de chegar, porque se passou do horário de chegar, não está no colégio, está fazendo outra coisa que não é lícito, certo? E com o marido, às vezes o marido está trabalhando e chega em casa perturbado com o serviço, a mulher fala, enraivece ele, e ele fica... Então a mulher, quando for falar com o homem, ela tem que perceber o seu cônjuge, né, o seu esposo. Ele tá assim, eu vou dar um tempinho, eu vou dar 5 minutos para ele, e depois eu vou fazer a seguinte pergunta: teve alguma coisa de errado no seu serviço? E ele vai começar a lhe explicar e desabafar. Então, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar e tempo para sorrir, certo? Então, às vezes, 5 minutos de diferença, que você ia perguntar uma coisa para seu marido ou da mesma forma para sua mulher. A sua mulher está trabalhando porque você não pode, está acidentado, está com um problema, e chegou meio perturbado, você tem que dar um tempinho para ela espairecer, e depois você vai com conversas suave, não com intuito de briga, certo? É assim que um casamento deve proceder, certo? Então vamos lá para mais um versículo que está aqui em Malaquias 2,16. Em Malaquias 2,16, a Bíblia diz assim, ó: porque o Senhor Deus de Israel que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. E não sejais desleais. Gente, esse versículo está em Malaquias 2,16, e ele pede para que a gente não seja desleal para com o nosso cônjuge. Como, por exemplo, eu tenho uma mulher que está sempre nativa comigo, ela está sempre nas correrias comigo, a gente tem contas para pagar. Quando eu sofro, ela sofre. Quando eu estou com a cabeça agoniada para pagar as dívidas, para manter minha casa, ela está junto comigo. Jamais deixe a sua esposa, que tanto lhe serviu, a sua esposa da juventude. A Bíblia diz, não abandone a mulher da tua juventude. Não abandones, certo?
a gente não pode abandonar a nossa esposa que sempre esteve no dia a dia ali, quando aparece uma mais novinha, mais bonitinha, que não quer nada de você, a não ser alguns bens que você tenha, ou se divertir com você e depois lhe deixa, certo? Então não separe da sua esposa da sua juventude, certo? Então vamos aqui para vamos ler outro versículo aqui em 1 Pedro. A gente vamos chegar nos versículos aqui, gente, que parece ruim para a mulher. Mas se a gente analisar os textos direitinho, são palavras de Deus. E nada de Deus é ruim para a mulher nem para o homem, certo? Então, em 1 Pedro... Quanto? Em 1 Pedro 3:1, a Bíblia diz assim, olha... semelhantemente vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de sua mulher, sejam ganhos, sem palavras, considerando a vossa vida. Gente, a Bíblia está dizendo aqui que se um homem não é cristão, não obedece à palavra de Deus, e a sua mulher obedece, você tem que conquistar o seu marido. Ele vai ver você se vestindo bem para ir para a igreja, ele vai ver você sempre falando de Deus, ajudando seu próximo, e um dia ele vai dizer assim, poxa, a minha esposa ela é tão religiosa, ela é tão boa, ela faz as coisas certas, enquanto eu estou fazendo tudo errado. Então, pelo porte da mulher, ela vai ganhar o seu marido, certo? Com sinceridade. Quando a Bíblia diz assim, olha, a mulher seja sujeita ao seu marido no Senhor, que tem um versículo que parece que está em Timóteo, não necessariamente o homem tem que estar no Senhor, ou a mulher está no Senhor. Por quê? Porque tem um versículo aqui que diz assim, olha, o homem que é descrente e é casado com uma mulher crente, a mulher crente não se separe do seu marido. Nem o marido que é crente e mora com uma mulher descrente, não separe-se dela, porque ele pode convertê-lo. Ora, se eu moro com uma mulher descrente, como que ela pode estar no Senhor? Ela não está no Senhor. Quem tem que estar no Senhor sou eu. Quando a Bíblia diz assim, a mulher não separe, obedeça ao seu marido no Senhor, ela tem que estar no Senhor, não ele, necessariamente, certo? O que é bom é que a mulher haja com naturalidade, haja com bondade. Gente, começou um som aqui agora, mas Deus abençoe que dê pra gente ouvir aqui. Então, gente, muitas das vezes parece que Deus está falando contra a mulher, está reprimindo a mulher, mas na verdade não. Na verdade, a mulher, quanto o homem, é instrumento de Deus para a vida de todos, certo? Até o 7. Até o 7, né? Casta e sem temor. O infiel, o enfeite delas não seja exterior, nos frisados dos cabelos, no uso de joias, ouro, na compostura de vestido, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é diante de Deus, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, certo? Gente, quando a Bíblia diz assim, olha, que o frisado dos cabelos não seja interior,
que o enfeite das mulheres não seja exterior, mas sim interior, não tenha frisado no cabelo, não tenha joias. Lembra que eu falei para vocês que nem tudo que a Bíblia diz, ela diz? E esse é um dos casos. Como por exemplo, uma mulher, ela não pode deixar de tomar banho, ela não pode deixar de arrumar os cabelos para ficar bonita, ela não necessariamente ela precisa usar joias para ficar bonita, certo? Não recrimino a quem usa e acha bonito, sim. Eu não uso, eu uso uma aliança com a minha esposa. A minha esposa não usa enfeites, essas coisas, mas o que eu acho lindo de uma mulher é o cabelo. O cabelo é muito bonito, o cabelo ele dá uma vida à mulher. Vocês mulheres, quando for mexer no cabelo, que faça para melhor e não para pior, porque uma mulher com cabelo grande é a coisa mais linda do mundo, certo? Mulher com cabelo grande, o cabelo da mulher é muito bonito, certo? O cabelo da mulher. Minha esposa, ela tem um cabelão e um dia ela cortou. Ela passou uns dias na casa da mãe dela e um dia ela cortou. E quando eu vi ela, eu fiquei meio choroso, sabe? Meio triste, porque não acho bonito mulher com cabelo curto. Então é um conselho pessoal que eu dou a vocês mulheres. Muito cuidado com o cabelo de vocês. Então, gente, quando a Bíblia diz assim, que a mulher não se atavie assim demasiado, a Bíblia está falando como se fosse uma árvore de Natal. Tem mulher que ela faz tanta pintura no rosto que o marido ele não conhece ela de verdade. Ele acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar, ela já está toda maquiada. Ele não conhece o rosto da sua esposa de verdade, certo? Principalmente essas mulheres que trabalham com público. Muita maquiagem. Então é isso que Deus pede, mas um esmalte clarinho, um brinco pequeno, suave, que só mostre. Eu não sou contra, não uso, mas não sou contra, certo? Eu sou contra aquelas mulheres que se enfeitam parecendo uma árvore de Natal. Gente, vamos dar uma paradinha aqui, já a gente continua. Então, gente, eu fui mexer aqui no celular que estava descarregando para a gente poder terminar esse ensinamento, certo? A gente paramos em Pedro, né? Vamos para Timóteo. 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, 9, a Bíblia diz assim: em 1 Timóteo 12, não, 1 Timóteo 2, 9 e o 10. A Bíblia diz assim, olha: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos ciosos. Ciosos. O versículo 10 de 1 Timóteo já é um versículo que começa entre parênteses. Já é um versículo acrescentado na nossa Bíblia. Depois eu vou dar uma dica para vocês de como descobrir esses versículos, certo? Então, a Bíblia diz assim, olha: o traje da mulher, a roupa da mulher, seja em pudor e modéstia. Gente, eu vejo muitas das vezes pessoas passando para ir para a igreja aqui e as vestes dela não são adequadas. Ah, mas não é a gente, a gente quem decide. O homem, ele é uma das pessoas que olha. As pessoas dizem assim: não, mas o homem, o crente, ele não olha. Ele olha, ele vê e tira a visão para não continuar olhando, para não cometer pecado, certo? Muitas mulheres, elas se vestem de mini saia e vão para a igreja e elas oram dessa forma, porque não pode se abaixar para orar, porque senão vai mostrar a roupa íntima, certo? Então, para o crente, isso é terrível. Eu não dou crédito algum à mulher que ore, que vá para a igreja desse jeito, nem se vista desse jeito. Por quê? Porque existem regras e a ser cumprida.
A Bíblia diz aqui em Timóteo que a mulher se atavia em pudor e modéstia. Quando a Bíblia fala em pudor, está falando também em uma lei humana, que pelo jeito essa lei acabou, mas existiu. E hoje em dia só existe para o homem, para a mulher não existe mais. Porque mulheres estão na avenida ali sambando de biquíni, fio dental, sambando de tapa-sex, que é um negócio que não passa desse tamanho, de 7 centímetros. Então, o pudor da mulher brasileira acabou. Ou seja, ninguém vai preso mais por atentado ao pudor, a não ser o homem. Se o homem veste uma cueca box, que é como se fosse um calção, é um calçãozinho, e sai na rua, ele pode ser preso por atentado ao pudor. O homem urinando na rua, ele pode ser preso por atentado ao pudor. Mas a mulher urinando na rua não acontece nada. O que é uma coisa desnexa, né? Porque a mulher, a população brasileira, ela tenta de qualquer maneira equiparar o homem e a mulher, fazendo com que eles sejam iguais, certo? Mas se um homem urinar na rua, ele vai preso, mas a mulher urinando não vai. A mulher sai na rua com um short que é menor do que a minha cueca, uma cueca, e ela não vai presa. Mas se eu sair com a minha cueca que é maior do que o short dela, eu vou preso por atentado ao pudor, certo? Então, essas leis do mundo, ela é muito terrível, ela é estranha. Mas a mulher de Deus, ela tem que se ataviar em pudor e modéstia. Por quê? Porque no livro de Tiago, a Bíblia diz assim, olha, eu acho que a gente vai encontrar esse versículo aqui mais tarde. A Bíblia diz assim, olha, aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A mulher que veste uma roupa para chamar a atenção do mundo, ela desagrada a Deus. Não tem como chamar a atenção de Deus. Não importa se você diga assim, não, mas eu sou pregadora. Não, mas eu sou pastora. Não, eu sou missionária. Eu posso lhe afirmar com todas as letras, você não é nada. Da mesma forma o homem, que se veste, desculpa assim, para as mulheres que acham que eu vou falar só de mulheres, mas na verdade é o homem também. Hoje em dia existem homens que vestem roupa que se você olha de trás dele, você não sabe se você está vendo uma mulher ou se está vendo um homem. Porque a roupa dele é tão arrochadinha, tão apertadinha, que não dá para distinguir quem que você está vendo, certo? Então da mesma forma o homem, que diz assim, isso não é só no mundo, é nas igrejas. Eles dizem assim, não, mas eu posso vestir porque o corpo assim, o corpo é seu. Mas você não pode fazer tudo. Sabe o que Paulo diz? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso beber, mas não bebo porque não me convém, certo? Então tem crente aqui, irmãos, que passa aqui com o cabelinho assim, colado assim de banda, com uma calça bem apertadinha, que às vezes você enxerga até a lista da cueca do homem. Isso não é lícito, não é uma coisa bonita. Você está procurando agradar os olhos dos homens, das mulheres. Você não pode agradar os olhos de Deus. Não importa o que você diga, eu sou um presbítero. Não, eu sou um pregador da palavra de Deus. Você não é nada. Não sou eu quem estou dizendo. O estudo que a Bíblia me indica é isso. A mulher se atavia em pudor e modéstia. Da mesma forma o homem se atavia em pudor e modéstia. Tem um versículo aqui, que eu não sei se eu peguei ele, que diz assim, olha, a roupa da mulher se diferencia do homem. Ou seja, você usa calça, você mulher, errado. Você deve e pode usar calça no seu serviço. Se o seu patrão diz, olha, você tem que usar calça porque você mexe com produto químico, você tem que usar calça porque você mexe com gasolina e gasolina queima a pele, você tem que usar calça, você deve usar calça. Porém, no seu dia a dia, nos seus trajes de pessoa normal, você não deve e não pode usar calça. Não sou eu quem digo, a Bíblia diz que a roupa da mulher se diferencia da do homem. Se o homem usa calça, o ideal é que a mulher use saia, ou vestido, ou qualquer outro traje, menos calça. E ainda mais calça leg.
E também, gente, tomar muito cuidado com tipo de veste. Tem gente que veste lá no pé. É lá no pé arrastando no chão. Porém, a roupa ela é tão apertada que não permite que a mulher dê um passo normal. Um passo normal. Ela anda fazendo assim, com o corpo assim. Então isso é terrível, é feio. É feio. É feio para a palavra de Deus. Para os olhos humanos, é bonito. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não é bonito. Mas para os olhos de Deus é terrível, é feio e muito feio. Não são palavras minhas, palavras da Bíblia, certo? Palavras de Deus. Vamos para Efésios 5:20. Provérbios. Vamos para Provérbios 12, do 1 ao 4. Errei de Bíblia. Eu passo aqui, gente, a Bíblia, tô com duas Bíblias. A minha esposa, ela tá com os versículos também, e ela marca para não ser tão demoroso aqui, sabe? Tem que ser rápido, porém eu não posso fazer um ensinamento que corte o raciocínio do que a Bíblia está explicando, certo? Porque se eu cortar, não, já tá bom, vou parar, porque senão vai ficar muito longo. Não é assim. Eu posso perder o vídeo, eu posso fazer o que for, mas o ensinamento tem que ser completo. Caso contrário, eu não faria, certo? Vamos para Provérbios 12, do 1 ao 4. E a Bíblia diz assim, olha: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversa imaginação ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não serão removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Isso daqui, gente, é um conselho. Salomão ele foi um dos homens mais sábios do mundo, porém ele teve que pecar para não ser melhor do que Cristo, certo? Cristo ainda continua sendo o homem mais sábio que pisou na terra, porque ele trouxe palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo diz isso, que aprendeu com Cristo no céu, certo? E Cristo subiu e trouxe palavras de Deus diretamente para nós. Então, isso são conselhos de Salomão. O homem de bem alcançará a favor do Senhor, e a mulher prudente é a coroa do seu marido. A mulher prudente é a coroa do marido. Aonde a mulher sai, os vizinhos, as pessoas dizem: nossa, olha, fulana, ela se veste muito bem, ela não manda fofocando na casa de ninguém, ela é da sua casa, para a igreja, para o seu trabalho, honra o marido que tem. Ela é honra para o marido. Quando a Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido, a Bíblia está dizendo que a mulher é a honra do marido. E vocês, mulheres, não podem se esquecer nunca disso, nem para um lado nem para o outro. Tem que seguir nesse intuito, porque Deus é tudo em nossas vidas. E quando a gente magoa a nossa mulher, está magoando nosso Deus. Quando a gente magoa nosso marido, está magoando nosso Deus, certo? Então vamos agora para Efésios 5:22. Efésios 5:22, que também fala sobre casamento. 5:22 tá aqui. Essa Bíblia é apertadinha, gente, aqui para ler. E eu não tenho uma luz aqui do meu lado, não enxergo muito bem, principalmente quando eu olho para ela. A Bíblia diz aqui assim, olha: vós mulheres,
sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês? Esse como ao Senhor é por quê? Porque Cristo é chamado a igreja. A mulher se sujeitando ao seu marido como se tivesse se sujeitando ao Senhor, certo? Perceba bem o versículo: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, ou seja, como ao Senhor, como se estivesse se sujeitando a Deus. A gente vamos chegar aqui abaixo que as mulheres elas param nesse versículo e diz: nossa, mas por que Paulo falou isso? Paulo era machista, Paulo era isso, Paulo era aquilo. Paulo, em uma certa feita, ele diz assim: vocês quer ser religioso, reconheça que tudo que eu vos falo é mandamento de Deus. Então, não são palavras de Paulo, gente, são palavras de Deus. Vamos continuar no 22. E ele diz assim, olha: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio... só um minuto, essa Bíblia não ajuda. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente para aqui nesse aqui, certo? Gente, muitas mulheres dizem assim: nossa, mas a gente tem que ser sujeita, submissa. Em algumas traduções está escrito submissa ao seu marido, certo? Submissão é acatar ordens. Não importa o que muita gente diga, tente interpretar, isso não importa. Quando você está trabalhando em um emprego, você é submisso ao seu patrão. O que o seu patrão mandar, você deve cumprir. Quando a Bíblia diz assim, olha, a mulher seja submissa ao seu marido no Senhor, a mulher tem que ser submissa ao seu marido no Senhor, certo? Só que o que muita gente esquece de ler é mais para baixo um pouquinho. O marido, ele tem que ser como se fosse Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo fez o que pela igreja? Cristo deu a si mesmo pela igreja. Então o homem, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o homem tem que estar pronto a morrer pela sua esposa. Ele tem que estar pronto a se meter entre uma arma e a esposa. Se alguém for atirar nela, ele tem que botar o corpo dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Cristo se deu pela igreja. E a gente também tem que se dar pela nossa esposa. Muita gente não lê essa última partezinha. Só para nisso. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Mas não esquece a parte de baixo, que o homem tem que morrer pela sua esposa. Certo? Então, quando você lê alguma coisa na Bíblia, você leia de uma forma que uma palavra não mude o texto. Porque todo texto fora de contexto vira pretexto. Certo? Como por exemplo, existe uma frase em Mateus. A gente pegou esse versículo, Dani? Não, né? Existe um versículo em Mateus que diz assim, olha, se teu irmão pecou contra ti, vai até ele, e se ele te ouvir, tu ganhou teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, eu vou resumir o texto. Porém, se ele não te ouvir, vai tu e mais duas testemunhas, formando 3, certo? Você e mais 2 testemunhas, formando 3 pessoas, e fala com ele. Porém, se ele não te ouvir, considera ele um pecador e publicano, certo? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Muita gente usa esse texto, gente, como se Deus só tivesse 2 ou 3. Mas na verdade o versículo não quer dizer isso. O contexto do versículo diz assim, olha, onde forem 2 ou 3 testemunhar em meu nome, ali eu me faço presente. É o que o contexto diz e não só a palavra diz. Aprenda,
onde forem 2 ou 3 testemunhar em meu nome, ali eu me faço presente. Isso não quer dizer que Deus só se faz presente onde tiver 2 ou 3, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Elias se escondeu numa caverna e passou 40 dias sem comer nada. E Deus ouviu ele orando, certo? A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. Não levou pão e água e orou 40 dias, certo? E Deus ouviu ele. A Bíblia diz que Cristo subiu ao monte para ser tentado, orou 40 dias, não comeu pão nem água, e Deus ouviu ele, certo? Então vamos tirar essa ilusão da nossa mente. Desculpa, gente, o corpo fala. Vamos tirar essa ilusão da nossa mente que Deus só pode estar onde tiver 2 ou 3 falando em nome dele. Não é verdade. Eu estou falando em nome de Deus aqui, minha esposa está do lado, porém não está falando, minhas crianças estão aqui do lado, não estou falando, mas Deus está aqui falando pela minha boca, certo? Então, todo texto fora de contexto vira pretexto. Não pegue um versículo só e tente fazer uma opinião própria sobre aquilo. O texto fala por si só, certo? Então vamos para mais um versículo aqui que está em 1 Coríntios 11, do 7 ao 16, que é o versículo mais longo que a gente vai ler hoje. 11, do 7 ao 16, que diz assim, olha: nisto, porém, que vou dizer, não vos levo por quanto. Essa tradução é meio errônea. Me empresta aquela Bíblia ali. Me empresta essa Bíblia aí. Nesse versículo aqui. Só um minuto, gente. Porque tem muitas traduções que é muito ruim de ler e incompreensível. Vamos a partir do 7. E ele diz assim, ó: portanto, se a mulher... Não. O varão, pois, não deve cobrir a... O varão não deve cobrir a cabeça, porque é indecente. Tosquiar-se. Essa versão aqui também não é boa. Coloca aí na Bíblia aí. Isso. Gente, eu deveria estar aqui com... Eu tenho ali umas 15 Bíblias. Eu deveria ter uma tradução boa para ler, mas acontece, eu não pensei nisso. Mas eu vou pegar aqui a tradução do celular, que também é muito boa, porque tem todas as versões, incluindo a versão 21. A versão 21 tem uma coisa muito boa. Pega a Bíblia vermelha, a versão 21, deixa eu ler para vocês aqui. Saiu. Pega a vermelha ali. Pega essa vermelha aí que eu vou mostrar um negócio para eles aqui. Deixa eu ler logo esse versículo aqui. A partir do 7, né? Uhum. A Bíblia diz assim, ó: 7. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco, até o qual? Tampouco o homem foi 16. criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Quando esse texto fala assim, por causa do homem, é porque o homem se sentia sozinho. A Bíblia diz que o homem se sentiu sozinho e Deus criou a mulher a partir de uma de suas costelas. Por isso que a mulher proveio do homem. A mulher, ela não nasceu do homem, ela proveio do homem. Como por exemplo em Provérbios 8:22, a Bíblia diz que Deus gerou a Cristo. Muita gente lê aquele texto e percebe que Deus está criando sabedoria. A sabedoria é uma tremenda de um equívoco. Na verdade, ali naquele texto, Deus ele está gerando a Cristo. Porque o texto diz assim, ó:
no princípio de tudo eu fui gerada, ungida. E lá na frente do texto, ele torna a dizer assim, eu fui seu aluno, agora no masculino. Antes era no feminino e agora no masculino. Cristo era o verbo, depois se fez carne, homem, masculino, certo? Então esse versículo está se referindo a Cristo. Foi gerado. Quando você gera uma coisa, é tirar de si. É tirar de si, certo? Então, o homem gerou, aqui o homem foi gerado da mulher, porque saiu do homem, certo? Portanto, a mulher deve trazer autoridade. Isso. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. Esses anjos aqui é espírito que pode entrar na cabeça da mulher ou do homem, certo? No corpo da mulher ou do homem. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Vocês percebam que esse está na 21, né? Esse versículo aqui ele não está em parágrafo, então é um texto verdadeiro da Bíblia. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. O homem deve sujeição à mulher e a mulher deve sujeição ao homem, como por exemplo explicar, não, eu vou em tal lugar. Fica sabendo, porque qualquer coisa que acontece comigo, minha esposa vai estar sabendo aonde eu estava. Da mesma forma, a mulher, quando for sair para um lugar, tem que explicar ao seu marido aonde vai, certo? Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasceu. Perceba, a mulher veio, não nasceu do homem, ela veio do homem. Assim também o homem nasceu da mulher, mas tudo vem de Deus, certo? Uma das mulheres que nós homens somos submissos é a nossa mãe. A Bíblia diz que a gente não pode desonrar pai nem mãe, certo? Então eu devo sim obediência a meu pai e a minha mãe, certo? É uma das mulheres que o homem tem que ter obediência. Julga vós mesmo adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso é motivo de desonra, e que se a mulher porém tiver cabelos compridos, isso lhe é uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar de véu. Gente, quando eu falei para vocês no começo do vídeo que a mulher lista o cabelo grande, por quê? Porque o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Caso contrário, ela teria que orar com a cabeça coberta. Como por exemplo, tem gente que corta, tem mulher que corta cabelo igual o meu, assim, igual de homem. Não é lícito. Não mais, não modifique, não importa o que você pensa. A Bíblia diz em Mateus que da boca do homem procede lascívia, prostituição, glutonaria e um monte de coisas mais. Então o que vem de mim, o que eu penso, não é bom. O que sai de bom da minha boca não é meu, provém de Deus, certo? Então o que você acha não é uma coisa boa. Então pare para estudar a Bíblia para você compreender o que deve ou não deve fazer. A mulher é ideal que tenha o cabelo grande, porque foi lhe dado em lugar de véu. E a mulher não pode orar com a cabeça descoberta, senão desonra a sua cabeça, que é o marido. Certo? Porque teve um tempo, gente, que quem rapava a cabeça eram mulheres prostitutas. E hoje em dia, a mulher que corta o cabelo igual o meu, tem outras formas, outros pensamentos na cabeça das pessoas que acham que ela primeiro de tudo, tem que ser dito, né, gente? Tem gente que, quando a mulher corta o cabelo curtinho, pensa que ela é lésbica, pensa que ela tá com uma doença, pensa que ela tá com alguma coisa, porque ela é diferente das outras, ela tem o cabelo muito curto, certo? Então o lícito é que a mulher tenha o cabelo grande.
Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus, certo? Esse é o 1 Coríntios 11. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 7 até o 15. 1 Coríntios 7, do 1 ao 15, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria... Gente, lembra que eu falei para vocês que tudo... Paulo diz assim, ó: se você busca ser religioso, reconheça que tudo que eu vos falo é mandamento de Deus. Lembra que eu falei para vocês que nem tudo que a Bíblia diz, ela diz, e nem tudo que ela não diz, ela diz. Como por exemplo, Paulo diz, olha, tudo que eu vos falo é mandamento de Deus, naquele contexto, certo? Naquele contexto. Por isso que a Bíblia ela tem que ser lida. Quando você estiver lendo e encontrar um versículo, você diz, nossa, esse versículo faz menção àquele outro versículo, como por exemplo, eu li em Gênesis lá 2,14, que faz menção a Efésios 5 lá, faz menção a Mateus. Então eu vou marcar na minha Bíblia Gênesis, faz menção a Mateus, eu faço um M lá, entendeu? Marcando que em Mateus tal versículo é o mesmo versículo, para fazer a comparação e explicar sobre os assuntos, certo? E ele diz assim, ó: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não casasse. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Ora, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Gente, era sobre esse versículo que eu ia chegar lá em vocês, né? Que eu ia explicar sobre um assunto que muita gente diz assim, olha, mas minha mulher não é minha dona. Quem disse? Quem disse a você que a sua mulher não é sua dona? Mas o meu marido não é meu dono. Quem disse que o seu marido não é seu dono? A minha Bíblia diz que é. A Bíblia diz assim, olha: mas por causa da prostituição, de que se case o marido pague a sua mulher com a devida benevolência. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também a mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Gente, em algumas traduções está escrito dessa forma: a mulher não negue-se a seu marido, porque o corpo dela não lhe pertence, mas sim pertence ao seu marido. Da mesma sorte, o corpo do homem não pertence a ele, mas sim a ela. Ora, se eu tenho esse celular que é meu, eu sou dono dele, ele me pertence, certo? Eu sou dono dele. Da mesma forma, se a mulher me pertence, eu sou dono dela. Mas da mesma maneira, eu não tenho poder sobre o meu corpo. Meu corpo pertence à minha mulher, então ela é minha dona sim. É o que a Bíblia diz. Mas muita gente tenta mudar termo e fazer isso e aquilo, não, mas não importa. É o que a Bíblia diz. Você pertence ao seu amado e seu amado lhe pertence, certo? É assim que a Bíblia diz. Parei aqui. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento. Gente, esse defraudais aqui é se negar. Em algumas traduções está se negar. Essa tradução minha aqui não é muito boa, certo? Mas se negar. A mulher não pode e nem deve negar-se a seu marido. Negar em dormir junto. Tem gente, nem o marido pode negar-se a sua mulher, porque o corpo dele não pertence a ele, mas sim a ela.
e o corpo dela não pertence a ela, mas sim a ele, certo? Tem mulher que diz assim, olha, eu tô de greve, porque meu marido não me deu aquele celular que eu queria e eu tô de greve. No meio cristão não deve acontecer isso, certo? Você tem que cumprir regras. E uma das regras de Deus é que a mulher não negue-se a seu marido. Nem o marido negue-se a sua mulher. Porque o versículo vai explicar aqui mais para baixo, certo? Parei no 6, Sim. no 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Veja, você pode parar de ter relações com a sua mulher quando for orar. Certo que nesse contexto aqui, as pessoas oravam naquele tempo 7 dias no templo, entravam no templo e passavam 7 dias orando lá dentro. Por isso que havia separação. Mas hoje em dia só pode acontecer isso por cansaço. Esse negócio de inventar, não, estou com dor de cabeça, essas coisas, não pode ter. Não pode ter. Porque o homem gosta disso, mas a mulher também gosta disso. Então não tem por que não fazer, certo? Porque quando o homem para de fazer isso, de ter relações com a sua mulher, ele começa a concupiscência dos olhos dele abre para o mundo. Ele sai ali fora e qualquer pessoa que ele vê assim pelada, porque hoje em dia as mulheres andam peladas de verdade, então ele começa a olhar e começa a desejar aquilo ali, já que ele não tem casa, certo? Então, um outro conselho que eu dou para vocês, muita gente tem um versículo que Cristo diz assim, olha, como diziam os antigos, não adulterarás. E Cristo diz, eu porém vos digo, que aquele que olhar para uma mulher com intenção com ela, já adulterou com ela. Mas eu explico uma coisa para você, gente. Você olhar para uma mulher, achar ela bonita, ainda não é pecado. Você olhar para uma mulher e achar o cabelo dela bonita, ainda não é pecado. O pecado é você desejar ela no seu leito. Aí sim é pecado, porque você está desejando ela. É diferente de admirar, certo? Admirar é diferente de desejar. O nosso próprio dicionário diz isso, basta a gente estudar um pouquinho, certo? Então vamos lá para o texto. Aplicados às orações, juntais outra vez, para que Satanás vos não tente, pela vossa inconsciência, por permissão e não por mandamento. Digo isso por permissão, como que por permissão e não por mandamento. Em algumas traduções, gente, essa frase está escrita assim, olha, bom seria que o homem não casasse, mas por causa da prostituição digo que se case, e cada mulher tenha o seu próprio marido, e cada marido tenha a sua própria mulher. E digo isso não por mandamento, mas sim por autoridade que me foi imposta. Muita gente diz assim, olha, toda escritura é inspirada por Deus. Errado, certo? Nem toda escritura que aqui está é escrita por Deus, certo? Porque nessa Bíblia e outras que eu tenho aqui, eu encontro muitos erros que não foi Deus que mandou escrever. Moral da história, Paulo aqui está dizendo que está mandando a gente fazer uma coisa, mas Deus não mandou. Ele está dizendo isso por autoridade que foi imposta. Como, por exemplo, ele próprio descobriu que bom seria a mulher casar. Deus não mandou, mas ele disse e fez uma coisa boa. E eu fiquei pensando, mas a Bíblia diz para a gente não acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus, certo? E eu fiquei pensando onde Paulo encontrou essa autoridade para fazer tal coisa, acrescentar, certo? E Deus me deu essa resposta que está lá em Eclesiastes. Eu não vou falar agora porque isso é tema para outro ensinamento, mas Deus deu e eu encontrei essa autoridade que Paulo tem, certo? Então, moral da história, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora que muita gente não sabe, mas que deveria saber, porque as nossas traduções da Bíblia, ela é muito errônea. Traduções, Bíblia acrescentada, um monte de coisas erradas que leva a gente ao erro, induz a gente ao erro.
E muita gente se torna ateu, para de pregar a palavra de Deus, porque encontrou esses erros na Bíblia, certo? Só que se vocês prestarem atenção, tem aqui, ó, é Almeida. O nome dessa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, traduzida por Revista e Atualizado Almeida. Ela diz assim, olha: algumas passagens no Novo Testamento aparecem entre colchetes. Essas passagens não se encontram nos textos gregos adotados pela comissão revisora, mas havia sido incluído por Almeida com base nos textos gregos disponíveis na época, certo? Moral da história: o texto mesmo aqui, gente, diz assim, olha, aqui, tá vendo vocês? Aqui mesmo diz assim, olha, algumas passagens, o correto é, algumas passagens na nossa Bíblia encontrado entre parênteses ou conchetes significa que não estão escritas nos manuscritos originais, indicando que é um acréscimo que o homem colocou. E não importa alguém chegar e me dizer assim, não, mas porque quem colocou foram homens de Deus, não importa. A Bíblia foi feita, foi escrita à mão, e se eu escrevi, como por exemplo, Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitou no domingo, eu vou estar errando, porque ele não ressuscitou no domingo. Isso é tema para outro estudo também, que eu também tenho esse estudo. Mas moral da história, na nossa Bíblia tem um monte de acréscimo. E um conselho que eu dou para vocês é pegar o celular e baixar a Bíblia online, que a século XXI, a Bíblia século XXI já vem com esses versículos grifados. Então dá para você ter entendimento do que você está lendo, se é verdade, se é mentira, se foi alguém que escreveu do século XIV para cá, vocês vão saber. Vocês que gostam de estudar, leiam sobre um pouco mais sobre isso, certo? E Tiago diz, se você tem falta de entendimento, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, certo? Então vamos continuar aqui, a gente parou no 6. Porque queria que todos homens fossem como eu, mesmo como eu mesmo, mas cada um tenha de Deus o seu próprio dom. Um dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas sim ao Senhor. Você percebe que o texto agora ele está explicando. Agora não é mandamento meu, sim, mas mandamento de Deus. 10, né? Uhum. Que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Gente, esse versículo aqui é aquele que eu estava explicando para vocês. Se eu me separei da minha mulher sem motivo aparente, sem ela me trair, eu tenho que ficar casto sem arrumar outra mulher. Eu não posso arrumar outra mulher. Eu tenho que me reconciliar com ela, porque ela não me traiu. Então para Deus, mesmo que eu esteja longe, ela ainda é minha mulher. E se eu ficar com outra, eu vou estar traindo ela. E se ela ficar com outro, vai estar me traindo também, certo? Vamos continuar aqui. 11. Porém, fique sem casar, ou que se reconcilie com ela. Que o marido não deixa... Mas aos outros digo eu, não o Senhor. De novo Paulo diz, agora é mandamento meu.
digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Gente, esse versículo é aquele que eu falei para vocês. Se uma mulher tem um marido que não é crente, ela não pode se separar dele, a não ser que ele queira. A gente vai ver um versículo aqui que ele vai dizer que se o marido que não é crente quiser se separar da mulher, ela pode deixar ele ir, porque ela não é escrava dele. Dessa forma, eles não são cristãos os dois. E se o que não é cristão quiser ir embora, ele pode, certo? Porque a mulher não é escrava dele. Então ela pode casar-se de novo depois disso, certo? Mas o interessante aqui é que existe um julgo desigual aqui. O marido não é crente, mas a mulher é. A mulher não é crente, mas o marido é. Existe um julgo desigual, mas esse julgo desigual aconteceu antes, certo? A mulher não conhecia Deus, era casada com seu marido e depois ela foi para Cristo. E agora é uma mulher cristã e ele não. Agora, se eu sou uma mulher cristã já e conheço um rapaz e vou me casar com ele, e ele for, por exemplo, um traficante, um ladrão, uma coisa, eu não posso me casar com ele. A Bíblia proíbe porque chama de julgo desigual. Agora, se eu sou uma mulher cristã e conhecer uma pessoa que não é cristão, do mundão, eu não posso me casar com ele, certo? Agora, se eu já era casada com ele, aí eu tenho que continuar, não posso me separar dele, certo? É o que a Bíblia diz. Agora, gente, existe na Bíblia 3 classes de pessoa. Existe o cristão, existe o ímpio e existe o justo na Bíblia. A Bíblia diz que o justo também herdarão o reino dos céus, certo? O justo. O que é justo? Tem gente que diria assim, não, mas a Bíblia está dizendo bem claro lá em Mateus que aquele que crê e for batizado será salvo. Só não. Tem muita gente que não foi batizado que eu tenho plena convicção que vai ser salvo. Por quê? Porque eles eram pessoas justas. Como por exemplo, índios. Até hoje em dia, existem índios que não conhecem a palavra de Deus e morrem e o meu Deus vai salvar elas. Por quê? Porque lembra que a gente lê um versículo aqui que diz assim, ó, não ensina a natureza ao homem que é vergonhoso ter os cabelos compridos. O que é que esse versículo está dizendo, gente? Esse versículo está dizendo que a natureza ensina coisas aos homens, coisas de Deus aos homens. Como por exemplo, o índio, ele nasceu, ele nunca roubou, ele nunca matou, ele sempre honrou o pai e a mãe dele. Ele nunca foi atrás da mulher do próximo dele, sempre pescou, plantou para comer e viveu e morreu. Ele é uma pessoa justa e vai para o céu, é o que a minha Bíblia diz, certo? E existe o ímpio. O cristão eu não preciso falar, porque o cristão é aquele que segue a lei de Cristo, certo? Existe o ímpio. O que é ímpio? Ímpio é toda aquela pessoa que não tem piedade do seu próximo, nem de criatura nenhuma. Existe pessoas na igreja que são ímpias. Ela está comendo em casa, o seu vizinho está passando fome, ela sabe e não ajuda, certo? Essa também é uma pessoa ímpia. Porque eu sempre falo, nem todo mundo que está debaixo de um carro é mecânico. Nem todo mundo que está na igreja é cristão, certo? Então vamos lá. A gente parou em... 12, agora o 15. Não, o 15... vai o 15? Uhum. Mas se o descrente... a continuação daquele versículo, gente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, ou seja, não é escravo
nem escrava dele. Mas Deus chamou-nos para a paz, certo? Essa é a resposta daquele versículo que eu estava explicando para vocês. Se o casamento tem um cristão e um que não é cristão, e esse que não é cristão quiser apartar-se, deixe ele ir e case-se com outro. Agora, a mulher crente, ela não pode se apartar desse marido, ainda que ele seja descrente, a não ser por prostituição, certo? É o que a Bíblia diz. Agora vamos para outro versículo aqui, que esse Coríntios aqui eu já li, né? 7, né? 1 Timóteo 1,13, a Bíblia diz assim, olha: a mim que dantes fui perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Gente, esse versículo aqui é Paulo falando. Ele, em algumas traduções está escrito dessa forma: antes eu era perseguidor do povo de Deus, mas Deus me perdoou, porque eu fiz por ignorância. Gente, tudo que você fez a partir daqui, dentro do seu casamento, sem conhecer essas verdades, a partir de hoje Deus está perdoando todos os seus pecados que você cometeu sem conhecer essas verdades, certo? Ah, Chico, Francisco, meu nome não é Chico. Mas eu já fui casado e já separei da minha mulher. Deus vai me perdoar porque eu já arrumei outra. E eu digo sim, mas esse versículo está explicando para a gente. Antes de você fazer as coisas sem conhecer a verdade sobre ela, Deus pode e vai te perdoar, incluindo esse erro. Mas a partir de hoje, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Vou arrumar uma esposa, mas ela é a esposa que Deus me deu? Você tem que analisar direitinho. Porque uma vez casado, não pode haver separação a não ser por prostituição. Da mesma forma, mulher. Vai casar, examine o profeta. Examine o profeta. Se você gosta do profeta, você tem que amar, você tem que ter convivência com a pessoa. Você tem que ter convivência com a pessoa. Se você não tiver diálogo, não tiver conversa, se você é incerta sobre alguma coisa que você vai fazer, você não tem certeza, toma muito cuidado. É um conselho como cristão, como um pregador da palavra de Deus. Que estou falando isso, não estou me referindo a uma pessoa, mas sim a qualquer pessoa que ouvir esse vídeo, certo? Então, moral da história. Esse é o penúltimo versículo, gente. Moral da história: não case-se para andar se separando. Não arrume um namorado hoje, outro amanhã. Não deite-se com ele, porque a minha Bíblia, a sua e o meu Deus diz que é prostituição. Prostituição, uma mulher que se deita com um homem que não é marido dela, a minha Bíblia e a sua diz que é prostituição, certo? Gente, me desculpa por eu não ser esse pregador que prega gritando, berrando. Pra mim não tem... eu não consigo aprender nada com pessoas que falam assim, sabe? Antes eu prefiro falar assim... de uma maneira que todo mundo compreenda. Paulo diz assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras em uma língua compreensiva do que 10.000 em uma língua que ninguém compreenda. Porque se eu falo palavras irreconhecíveis, eu estou falando com o vento, certo? Então, gente, eu procuro dialogar com vocês. Uma pronúncia boa. Não sei muito falar, vocês me desculpem se eu errei bastante aqui no texto. Também nunca gravei por celular. Só que também eu só estudei só até a 4ª série, certo? Só que se a gente for analisar textos da Bíblia, como por exemplo Pedro, a Bíblia diz que muitos se animavam e se alegravam porque eles não eram letrados. Muitos dos discípulos de Cristo não eram letrados, nem Cristo aprendeu letras. Aí você pode perguntar, Chico, mas a Bíblia diz que Cristo entrou no templo, pegou o livro de Isaías para ler. Sim, mas o que eu lhe falei foi que Cristo não aprendeu a ler. Tem um versículo que eu não peguei ele, mas pode ter certeza do que eu estou falando. E o versículo diz assim, ó: e os escribas e fariseus se admiravam, porque ele não aprendeu letras.
mas Cristo sabia ler. No fim desse texto, Cristo diz assim, olha, o meu ensinamento não vem de homens, mas sim de Deus. Ou seja, Cristo sabia ler sem tendo aprendido. É o que os escribas e fariseus diz. Por quê? Porque na época não havia professores. Quem ensinava letras, que alfabetizar as pessoas na época, não eram professores, mas sim os escribas e fariseus da época, que eram estudiosos da palavra de Deus, certo? Então, moral da história, Cristo não aprendeu a ler, mas sabia ler. Pedro, Tiago, João, muitos deles não sabiam ler, mas a Bíblia diz que muitos se admiravam porque eles não eram letrados, mas eles pregavam de uma maneira que todo mundo compreendia, certo? E aqui vai o último versículo do ensinamento, que está em Naum, que diz assim, olha. Naum 1 ou 3. Naum 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Certo, gente? Gente, esse versículo ele fica claro assim, olha. Deus não tem o culpado por inocente. O culpado para Deus é culpado. Gente, o culpado para mim tem que ser culpado. Como, por exemplo, alguém cometeu um crime, mas ele é meu irmão, eu tenho que abrir a boca e dizer que ele cometeu. Porque o culpado para Deus é culpado. O culpado para mim tem que ser culpado. Você e eu. A partir desse ensinamento, se a gente não aprender o que foi dito aqui e cometer esses pecados que foram ensinados aqui, a gente vai ser transgressor da lei, porque a gente agora conhece a lei e pratica o erro. Deus não terá o culpado por inocente. A partir do momento, Paulo fala que a partir do momento que eu não conhecia, Deus me perdoou, porque eu não conhecia a verdade, mas agora eu conheço a verdade. Deus não terá o culpado por inocente. Gente, não espere muita coisa de mim, que sou homem, pecador, tanto ou mais do que vocês. Peguem a Bíblia de vocês, analisem os versículos que foram ditos aqui, não acrescentem nada, falem do jeito que está, certo? Porém, só muda, na Bíblia só muda pronúncias, certo? Eu não ia aqui gritar para vocês fazer essas coisas não, porque ensinamento é ensinamento, é montado na Bíblia, certo? Então é um conselho que eu dou a vocês. Tem dúvida? Não casa, porque aquele que tem dúvida, ele está incerto do que está fazendo, não vem de Deus. Se você pode pedir um tempo a Deus. Senhor, eu quero um tempo. Se essa é a resposta que você, varão, precisava, ou você, varoa, precisava de ouvir e ouviu, e a resposta que Deus está te mandando hoje, reconheça e coloca a tua casa em dia, certo? Amém, e que Deus abençoe.